Então, vamos dar sequência aqui naquilo que nós temos tratado das doutrinas fundamentais do pecado, e é interessante de ver como isso está tudo entrelaçado, inclusive com os motivos de oração que nós fizemos, né? Você vai ver consequências do pecado na saúde, você vai ver consequências do pecado no cuidado com a criação, você vai ver consequências do pecado na nossa incapacidade de nos alegrarmos como deveríamos. Então você deve perceber que apesar de crente, você ainda luta com muitas coisas, né? E essa ideia da alegria, hoje coincidentemente eu estava lendo o Salmo 68 e ele fala que nós deveríamos nos alegrar. Então você percebe que ao mesmo tempo que Paulo fala que é um fruto do Espírito, a Bíblia ordena como um mandamento do crente, uma ordem, se alegrem. E se alegrar não é uma ausência de conflitos, como o pastor falou, mas é a ideia de nós sabermos em quem nós podemos confiar. E aí, meditando nisso, eu pensava a respeito de alegria, né? Talvez uma alegria tola, mas que já tomou meu coração várias vezes, porque o Grêmio foi campeão tantas vezes que eu nem me lembro, mas para ver como é insignificante comparado com a alegria que deveria existir, né? Então, quando eu pensei nessa alegria, imediatamente eu disse, Senhor, me perdoa por essa pecaminosidade na alegria. Por quê? Porque essa alegria, ela está baseada em algo passageiro e que nem vale tanto assim, quando comparado com quem Deus é. Então, é interessante que se nós não exercitarmos a mente, e justamente a respeito do que é o pecado, nós somos incapazes de fazer a vontade de Deus nessa terra, né? Nesse tempo. Então, nós já andamos aqui bastante nessa doutrina, pelo menos caminhamos com uma certa velocidade, porque os temas, apesar de complexos, eles são bem fáceis de ser entendidos. Falamos aqui sobre o significado do pecado. Os irmãos devem lembrar o que significa o pecado. E saber isso nos ajuda a não cair no erro da nossa cultura de achar que pecado é uma bobagemzinha. Embora o sentido da palavra, no significado da palavra, uma bobagemzinha se englobe, no termo bíblico é muito mais complexo, porque diz respeito a não fazer aquilo que nós deveríamos. Ou, em outras palavras, é quando você compra alguma coisa e você diz assim, vou desfrutar do meu celular novo. E aí você liga, o celular não liga, está com defeito. Então, nós, seres humanos, infelizmente, por conta do pecado, estamos com defeito. E esse defeito, ele afeta a nossa relação com Deus e com o próximo. Então, nós aprendemos a respeito disso. Depois, falamos a respeito dos 3 aspectos do pecado. Isso também é importante, por quê? Porque você consegue entender a abrangência dessas coisas. Ser crente apenas de dizer isso é pecado e não saber os motivos é muito perigoso, porque nós corremos o risco de nos tornarmos pessoas legalistas. O que é uma pessoa legalista? É uma pessoa que define regras do que pode e do que não pode fazer e se baseia só por elas. É verdade que a Bíblia define vários mandamentos que são se você cumpre ou não. Mas a Bíblia ela nos fala de muitos preceitos, muita vontade de Deus revelada, que se você não conhecer a Bíblia, você vai tatear no escuro. Então, muitas vezes, os crentes são ignorantes a respeito da Bíblia. Isso não quer dizer que eles sejam perdoados, porque a ignorância não gera absolvição. Depois falamos do alcance do pecado. O pecado ele não apenas fica aqui no nosso plano terreno, como ele também vai até o plano celestial, nos céus. Você sabe, como nós vimos aqui, que o pecado ele tanto teve problemas no céu, com os anjos rebeldes, como na terra. E hoje nós vamos trabalhar a respeito da origem do pecado no homem, do homem. Depois falaremos dos resultados da queda, a depravação total, o pecado e o livre-arbítrio, o crente e o pecado e os venenos. Então você vai ver que dessa metade que está em preto aí, que vai ser tema dos próximos encontros, vão ser mais práticos do que teóricos. Parece que, dando uma olhada meio geral, até agora nós tratamos mais de teoria. Isso não quer dizer que não tentemos ou tentamos aqui ser práticos e aplicar. Essa é a tarefa do crente. Não é viver por teoria, mas pegar a teoria e viver na prática. Essa é a ideia. Então, hoje aqui vamos falar da origem do pecado do homem. E quando queremos falar disso, o que nós estamos tentando tratar é destacar todas as etapas que envolveram a consumação do pecado.
Então, que caminho o pecado passou, ou que caminho aconteceu na história da humanidade até que o pecado fosse consumado. Porque nem tudo é pecado, né? E aqui nós vamos ver nesses 3 passos aqui a respeito disso, certo? Então, em primeiro lugar aqui, a prova. Isso é chamado na teologia como a ideia de um tempo, um período, durante o qual o homem foi sujeito a um teste. Então, a ideia é, olha, você não deve fazer determinada coisa, é um teste. Então, se você obedecer, você vai ter uma vida plena. Se você desobedecer, terão consequências. Isso nós vamos encontrar lá em Gênesis capítulo 2. Abra aí sua Bíblia lá. Gênesis capítulo 2, dos versos de 15 a 17. Então, aqui a gente já teria algumas aplicações pré-queda, né? Antes da queda. Pessoas que muitas vezes acham que ser crente é sinônimo de ser preguiçoso. Ou de que ser crente no céu vai ser sinônimo de ficar sem fazer nada. Aqui o texto, no verso 15, já tira dessa ideia equivocada. Ele diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para deitar e ficar só dormindo. Não é isso. Não é isso que o texto diz. Ele diz que Deus colocou o homem lá com um objetivo, e esse objetivo incluía serviço. Então, se você acorda toda segunda-feira, depois do culto, e diz assim: eu vou ter que trabalhar. Trabalho não é consequência do pecado. O sofrimento do trabalho é, mas o trabalho em si não é. Então, isso é importante que a gente lembre. E olha o que ele diz: colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Então, você percebe que Deus, ele cria, mas o homem tem a tarefa de dar a manutenção. Então, você percebe como é importante o trabalho humano. Mas Deus não podia fazer tudo isso sem o homem? Claro que podia. Mas parte do plano do dono de todas as coisas é colocar o homem como seu gerente. Então, o homem não é dono para usurpar o papel do dono, mas ele deve ser um gerente que governa para o seu dono com todo cuidado. Isso vale para as nossas casas, para a nossa família, para a natureza, vale para o trabalho, vale para todas as coisas. Nós deveríamos ter essa perspectiva de vida. Tema da próxima segunda-feira, dos jovens, mandato cultural. Deus nos ordena isso. E aí ele diz no verso 16 que Deus deu uma condição lá. Ele fala assim: mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então, olha só, a ideia da prova é: Deus deixou o homem incumbido de cuidar, mas ele podia desfrutar de tudo. Só tinha uma condição. Só tinha uma. É por isso que se fala que isso é um período de prova, de teste. E você percebe que nesse período aqui, que é uma caminhada para as consequências do que vai acontecer, você não vê nenhum tipo de pecado ainda. Você não vê isso. Mas você vê a origem de por onde o pecado começou. Começou da onde? Da desobediência do que Deus deu a ordem. Então, esse é um período de prova, de teste. Mas quanto tempo durou esse período? Olha, esse período durou exatamente, não faço ideia. A Bíblia não diz. Então, esses são aqueles momentos que a gente diz assim: eu não sei. Mas você acha que foi 3.000 anos, 4.000 anos? Porque, olha, se a gente fizer o cálculo que a Terra é uma terra jovem de 7, 8.000 anos, então lá tem. Não sei. Esse tipo de especulação não me pega mais. Quando eu era bem mais jovem, sei que eu ainda sou bem jovem, mas eu tinha mais. Sabe quando você não tem o que ficar pensando e ficar pensando bobagem ao invés de ler a Bíblia? Mas não pega mais. Então, isso é importante. Especulação sobre que a Bíblia não é clara é perigoso, porque tira a nossa atenção do que a Bíblia é clara e muitas vezes nos faz ficar perdendo tempo com bobagem.
A gente não sabe que tempo foi esse. Não adianta ficar criando teorias. O ponto que é crucial e que é claro, em primeiro lugar, é que existiu um período de prova, de teste. E aí o que acontece? Acontecem consequências desse período que nos levam à segunda parte, que é a primeira, o homem foi colocado à prova, um teste. Depois da prova, vem um período de tentação. O que é um período de tentação? Esse período de tentação se refere à atividade maliciosa, maldosa e de uma persuasão que Satanás teve, sob a forma de serpente. E ele veio e fez isso exercendo essa influência, essa persuasão para o mal, oferecendo coisas para Eva, coisas que Deus havia dito que não era bom, e ele não só oferece essas coisas, como ele deturpa a verdade. Então, isso é importante de saber, porque esse tipo de procedimento maligno acontece até hoje. Nenhum tipo de pecado as pessoas cometem, ou a grande maioria, sabendo que é algo hediondo. Todo mundo sabe que é algo hediondo assassinar alguém. Mas adultério já não é tão problema assim. Por quê? Olha, se você não está contente, no fim das contas, é melhor que você procure a sua felicidade, porque você vai ajudar outra pessoa a ser feliz. E esse tipo de mentira vem vindo devagarzinho. Então, essa persuasão acontece até hoje. Então, qual a ideia da tentação? Aqui nesse termo da origem do pecado no homem. É um período, é aquele período, aquela atividade maliciosa de Satanás, influenciando Eva, e depois Eva, por consequência, oferece ao seu marido. Né? Então, abra lá em Gênesis 3. Gênesis 3, do capítulo, dos versos de 1 a 6. Esse é um daqueles textos que você tem que ter gravado. Quando a Bíblia vai falar a respeito da queda do homem, do problema do homem, esse é o texto que você tem que lembrar. Os jovens, ou até as crianças, quando eu tinha estudos com eles, esse era um dos textos que eles gravaram. Pode ter certeza que tem um monte de coisa que eles vão esquecer, mas esse aqui, qual é o capítulo da Bíblia que a Bíblia narra a tentação e a queda? Eles vão dizer, Gênesis 3. Então diz assim, o capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Aí Eva responde: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: Não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. E aí, verso 4, você percebe o começo da persuasão dizendo assim: É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Então você imagina a cena aqui, né? É bobagem. Você, na verdade, você percebe que a ênfase aqui é fazer com que aquilo que Deus diz como sendo verdade não é nem tão bom assim e muito menos proveitoso para você. Não é assim muitas vezes com os filhos pequenininhos? Você fala com ele, filho, não faz tal coisa que você vai se machucar. Não vou, pai. Aí ele trepa lá no negócio alto, né? E aí balança, daí, viu? Então essa é a ideia. E aí o verso 6 diz assim: A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Essa tradução aqui da NVT, ela traz um pouco mais de uma possibilidade, que não é garantida na linguagem aqui que esse texto foi escrito, mas parece facilitar, que a ideia, talvez você já tenha pensado, que Adão estava longe, cuidando do jardim, e aí Eva está isolada lá com o negócio, né, fazendo, e daí a serpente aparece, Eva pega a fruta e vai lá, amor,
Está aqui, ó, a fruta deliciosa. Existe a possibilidade, pelo texto, pela maneira como ele é construído, aqui na NVT, parece enfatizar isso ainda mais, que Adão estava assim, ó, olhando. E que ele, além de não evitar, ele consentiu com aquilo. Parece que faz muito sentido para os homens dos nossos dias, né? Que veem as suas mulheres caindo em um monte de tentação e não só fingem que não estão vendo, como ainda aplaudem. Homens crentes que deixam as suas mulheres saírem como um banquete para os outros homens. O que é isso? Roupas apertadas, marcadas, sensuais. Você está fazendo que nem Adão aqui. Você não está só vendo aquilo, como você está sendo um banana. Agora pule lá para 1 Timóteo capítulo 2, Novo Testamento. 1 de Timóteo capítulo 2, versos 13 e 14. Primeira de Timóteo capítulo 2, versos 13 e 14. Aqui Paulo está trabalhando lá na carta ao jovem Timóteo sobre um princípio de autoridade. Que o homem é que deve ter autoridade na igreja. Que o homem é que foi colocado por Deus como o cabeça. Não no sentido que o homem é melhor ou vale mais, mas no sentido de funções. E aqui Paulo vai dizer o motivo teológico disso. Ele vai dizer aqui a ideia de uma sequência na criação. Olha o que Paulo diz, verso 13. Porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E não foi Adão o enganado. A mulher é que foi enganada e o resultado foi o pecado. Aí você diz assim, mas então por que o pecado entrou no mundo? Porque Adão caiu na bobagem. Ele, como representante, ele foi o responsabilizado. Então, isso é importante da gente saber. Então, olha a origem do pecado do homem. Começa na prova, Deus colocou o homem à prova, depois passa por um período de tentação, mas a tentação é pecado? Não. Tiago, capítulo 1, vai dizer isso. Nós vamos ver também outros textos da Bíblia falando a respeito de que o pecado, ele é oriundo da tentação, uma vez que a tentação foi consumada. Depois nós vamos ler esse texto. A ideia é assim, ó. Não é porque você sentiu um desejo que esse desejo imediatamente se torna pecado. Eu trouxe no começo aqui desse estudo um livro do John Owen sobre tentação, sobre aprendendo a matar a tentação. Por quê? Porque muitas pessoas, nesse tempo da tentação, dizem assim, já que a tentação não é pecado, então eu vou ficar lutando e vou me fortalecer e vou aprender a vencê-la. Não seja tolo. Se você quer fazer um regime, não fica passando na frente da padaria olhando o bolo de chocolate. Não vai dar certo. A gente tem que saber os nossos limites. Se você tem problemas com concupiscência dos olhos, quando você acessa a internet, joga a internet fora, joga o computador. É aquilo que Jesus fala para cortar na carne. Se o teu olho te faz pecar, tira o olho fora. Então, a tentação, ela não deve ser vista como um meio de fortalecimento, mas ela deve ser vista como um meio da gente perceber o que pode nos levar a pecar e fugir, aprender. Né? Pessoas dizem assim, mas então eu vou resistir e cada vez eu vou ficando mais forte. Isso acontece também, mas tentação para o pecado não é uma boa dica. Certo? Então vamos chegar ao terceiro e último ponto aqui da origem do pecado, que diz respeito à queda. Esse nomezinho, queda, se refere ao fato do homem ter cedido à tentação. Amor, olha que fruta deliciosa, olha que bonita. E ela vai nos dar conhecimento do bem e do mal. Nós vamos nos tornar deuses. Ele cedeu à tentação e quebrou a ordem de Deus. E uma vez que essa ordem foi quebrada, aquilo que nós lemos lá em Gênesis 2,15 aconteceu. O homem foi amaldiçoado. E a partir do momento da queda, todo o seu relacionamento com Deus e com a criação e entre eles foi distorcido, foi corrompido.
Nós já não somos mais o que nós somos criados para ser sem Cristo. Não somos mais. Então você percebe que a grande maioria das lutas, brigas, contendas, é tudo por prazeres mundanos. As guerras normalmente acontecem por um ser mais poderoso que o outro. Então, a desobediência do homem aqui em Adão foi voluntária. Por que foi voluntária? Porque Adão era o único ser humano que tinha verdadeiramente livre arbítrio. O que é o livre arbítrio aqui no sentido bíblico? É a capacidade de escolher sem influência. Adão não sofria influência para decidir. Nós também escolhemos. Nós também decidimos comer sorvete de pistache. Diz que é uma delícia, né? Mas nós não somos mais livres. As nossas escolhas, por menores que sejam, elas sofrem influência. Adão não. Entenderam a diferença? Então Adão, ele pôde exercer plenamente sua capacidade de escolha, quando ele decidiu livremente desobedecer ao Criador. Pule lá para Gênesis 3, capítulo 3, verso 6. Nós lemos esse texto agorinha. O texto diz assim: a mulher viu que a árvore era linda, que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois obrigou Adão, que estava do lado, ameaçando ele que se ele não comesse, ele não ia mais dormir na cama dela. Não é isso que o texto diz, né? O texto diz que ela deu ao marido e o marido comeu numa boa, livremente, ele aceitou. Ele caiu no erro que ele havia sido ordenado de não fazer. A ordem veio a Adão. Então Adão podia ter dito, Eva, não, mas não disse. Então, isso foi considerado, ou é considerado, na teologia como queda. Agora, deixa eu dizer para você uma coisa. Quando você pensa em queda, não pense um tombinho da criança desse púlpito. Pense de um achatamento de um arranha-céu. É assim que a queda dos seres humanos faz. Ela não apenas dá uma machucadinha em nós, seres humanos, ela nos esmaga, ela nos quebra. O nosso relacionamento com Deus é completamente desfeito. De tal forma que nós somos incapazes de nos achegar a Ele se Ele não vier primeiro a nós. De tal forma que nós não somos capazes, não é porque nós não temos condições físicas, mas porque o nosso coração, o nosso desejo, ele foi completamente distorcido. Nós não desejamos a Deus. Esse é o ponto. E aí agora nós vemos também lá em Romanos capítulo 5, abre aí rapidinho. Romanos capítulo 5, que diz a consequência da queda para a humanidade. Aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele está fazendo distinção entre os dois representantes da humanidade. Adão é o representante da humanidade da queda. E Cristo é o representante da humanidade da redenção, da restauração, da amizade feita novamente, ou refeita. Ele diz assim, verso 12: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então, esse todos pecaram, ele diz tanto ao aspecto de nós estarmos como descendentes de Adão, assim como um filho é um descendente do pai e recebe características físicas, né? O Fausto que o diga. Você não tem como negar. Filho de quem é? Mas não só isso. Adão também é o representante da raça humana. E como um representante, as suas decisões caem sobre nós. Ah, mas eu não tenho... Sinto muito. Quando nós vemos o presidente de algum país tomando más decisões, você leva a conta junto. Certo? E aí você vê que ele diz que isso se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então a queda, ela não é mais algo restrito apenas ao ato de Adão, mas toda a humanidade, todos os seres humanos. Que nos leva aqui a uma conclusão. Depois da queda, nós não estamos mais sujeitos, pelo menos não da forma de Adão, a testes ou provas. É verdade que muitas vezes Deus trabalha em nossas vidas por meio de alguns testes.
Nem sempre nós sabemos, mas muitas vezes Deus está trabalhando, né? Romanos capítulo 8, versos 28 e 29, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas, inclusive circunstâncias. Mas como nós não temos a capacidade de dizer, olha, isso Deus está fazendo por causa disso, 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 é melhor a gente entender que nós não estamos sujeitos nem de perto à prova de Adão, porque nós já caímos. A queda já aconteceu. No entanto, a tentação, ela continua hoje sendo parte do processo anterior ao pecado. Então, por exemplo, falei aqui a respeito de concupiscência dos olhos. Antes de consumar a ligação do computador lá e você olhar, você pensa, você é tentado. Então, você pode não cair no pecado. Então, a tentação, ela continua acontecendo tanto com os crentes, quanto com os descrentes. A grande diferença é que o crente em Cristo, ele recebeu a capacidade dada pelo Espírito de Deus que habita nele de perceber aquilo que honra ou não honra a Deus, aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. Ah, mas de que forma? De uma forma sentimental? Ah, eu senti que eu estou em paz. Não, pelo conhecimento bíblico. Nós somos chamados a conhecer Bíblia. Porque crente, por mais sincero que ele seja, se ele não conhecer Bíblia, ele pode cair em erros. E ignorância não absolve. Então, nós crentes, nós sabemos e nós temos aprendido por meio dos cultos públicos, por meio da leitura particular, por meio da oração, o que é pecado e o que não é, o que honra e o que não honra a Deus. E assim, queridos, hoje eu pensei a respeito disso bastante, chego ao fim aqui, que eu penso que talvez a pior coisa que tenha acontecido no meio evangélico não diz respeito a pecados escandalosos. Porque os crentes sabem de algumas coisas que não devem fazer e eles lutam por isso. Mas eu fiquei pensando e acho que essa é a realidade mesmo, que o maior perigo que nós evangélicos temos nos nossos dias é com futilidade, vidas fúteis. Sabe o que é futilidade? É coisas que não têm nenhum valor ou pouco edificam. Coisas que são inúteis. E por que eu falo isso? Porque nós temos vivido num meio em que as mídias sociais, as informações, elas voam, né? E voam, e não há problema nisso. Mas muitas vezes nós, crentes, acabamos nos envolvendo com tantas coisas fúteis que ocupam o lugar daquilo que tem valor eterno. Conhecer Bíblia, ter devocionais, conversas edificantes, ao invés de muitas vezes pensar em coisas. E aqui, quando eu penso em futilidade, deixa eu deixar uma coisa interessante para você aqui. Nem sempre a futilidade é um pecado diretamente. Quer que eu te dê um exemplo? E aqui pega mais para os jovens. Jogar videogame não é pecado, mas com facilidade se torna uma coisa fútil. Ah, mas o pastor Adriano não é legalista. Não, não sou. É legalista, não sou legalista. Eu gosto de videogame, já gostei. Mas o videogame ele se torna fútil quando ele rouba tempo daquilo que vai edificar você e vai ajudar você a edificar outros. Eu nunca vi alguém edificar o outro mostrando 21 fases ou 21 horas ininterruptas de videogame. Pelo menos não para aquilo que tem valor eterno. Ah, então é pecado jogar videogame? Longe disso. Longe disso, coitado do Ineleve e do FIFA, né? Mas o ponto é, perceba a facilidade que nós temos de dizer assim, ai, mas ler a Bíblia é muito difícil. Aí ficar 10 horas no videogame aprendendo como passa de fase, nem sei se tem as fases hoje. Não, né? Estão percebendo? O problema não está na Bíblia. O problema está em nós. Por quê? Porque o pecado, embora ele já tenha sido perdoado nos crentes, ele ainda luta dentro de nós. E aí nós, como homens e mulheres que sabem que a maneira mais confiável de vivermos nossas vidas é por meio da Bíblia, nós devemos estar atentos. Então, vocês jovens, vocês vão ser expostos cada dia mais a coisas fúteis, a inutilidades.
Há coisas que parecem ter um valor maravilhoso, mas que no fim das coisas, no fim das contas, não valem nada. Nada. Cheiro de morte. E isso, naquele dia, todos vão descobrir. Então, a tarefa aqui nossa, como igreja, é nós ficarmos nos alertando uns aos outros. E isso não vai acontecer, muitas vezes, ou na maioria das vezes, em coisas claras. Todo mundo sabe que mentir é pecado. Todo mundo sabe que não deveria ser fofoqueiro. Mas nem todos valorizam o culto público como deveria. Você teve dor de pensamento é aquela que nem virou dor de cabeça ainda, é aquela que eu não vou poder ir no culto. Você teve frio, você não vem no culto. Você está com um pouquinho de sono, você não vem no culto. Eu me lembro quantas noites eu virei, porque o prazer pela noite era o que eu queria. E eu não tinha problema com canseira. E agora, isso me leva a ter vergonha de muitas vezes dizer assim, estou cansado para ficar 1 hora no culto. Então, coisas fúteis são a tarefa, ou talvez sejam o desafio que nós, como crentes, devemos conduzir à próxima geração. Lembram do salmo que nós lemos? A tarefa era que os pais ensinassem os filhos e os filhos ensinassem os filhos que não nasceram nos caminhos do Senhor. Coisas reveladas, objetivas, informações. Nossos filhos carecem de informação. Nós estamos próximos de tempos de eleição. Tempos em que nós precisamos ter informação. E se as informações não partirem daquilo que a Bíblia nos ensina, nós somos presa fácil para os enganadores, para os lobos. Certo, queridos? Então, semana que vem nós vamos dar continuidade. Ficou alguma dúvida a respeito disso que nós falamos? Não, né? Então, vamos ter uma palavra de oração? Feche os seus olhos por mais um instante e oremos. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é Deus. Obrigado porque o Senhor é digno de todo louvor, toda adoração. Em Ti não existe erro, em Ti não existe nenhuma margem de dúvida. E nós te agradecemos por isso, porque nós reconhecemos que com frequência nós somos vacilantes, medrosos, cambaleamos e desanimamos. Ajuda-nos por meio do Teu Santo Espírito a nos lembrar daquilo que nos traz esperança. Que a alegria que existe somente em Cristo possa ser cada vez mais alimentada na nossa mente. Nos ajuda nesse exercício. Nos ajuda, se preciso for, escrever em lugares importantes promessas que nos trazem a lembrança de informações reais do teu cuidado por nós, do teu poder, da tua capacidade de fazer acontecer aquilo que o Senhor determina, para que nós não sejamos como crianças bobas que são levadas de um lado para o outro por cada tipo de informação nova ou até mesmo pelas situações duras que muitas vezes enfrentamos. Ajuda-nos porque nós não conseguimos sem Ti. Nós não somos capazes, sem a ação do Teu Santo Espírito, a nos encorajar, consolar e corrigir. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos. Até domingo, se Deus quiser.